em razão da nossa falta de debate, da falta de discussão, do papel marginal que a sociedade confere à arte. Quer dizer, o que é cataclísmico. Em termos civilizacionais, o que se faz nesse país com a produção artística é de uma burrice transcendental. Você não acha que há muita discussão sobre essa produção? Você não participa de muitas delas? Eu não participo de nada disso. Se ela acontece, é uma loucura. Quer dizer, você tem jornal de arte? Não tem. O que é? A crítica de arte, no geral, é jornalismo de arte. A grande crítica de arte imigrou dos jornais, saiu dos jornais. Se não falar, a internet, você, claro, cascavilhando, você encontra. Mas você abre um Guardian, você abre um El País, artistas são entrevistados. Eu passo pelo Roda Viva toda semana tem economistas falando sobre a economia brasileira. E o que eu acho mais engraçado, para usar, porque isso tem a ver com capital financeiro, tem a ver com o mundo abstrato, tem a ver com uma série de coisas. Tem a ver com o fato, por exemplo, da FEA, que é a Faculdade de Economia e Administração do outro lado da avenida onde eu dou aula na arquitetura. Ela virou uma faculdade menos de economia e mais uma faculdade de finanças. E economia é uma ciência. Finanças não. Finanças é uma outra coisa, a meu ver, secundária em relação à economia, que é de grande beleza. Né? Vivemos um momento muito perigoso sob esse ponto de vista. E aí nós simplesmente jogamos a capacidade de fazer pergunta, que é aquela inquietude que o Vergara estava se referindo, nós escanteamos. Então, eu não estou vendo debate. De fato, não há discussão. Eu só vejo, então, essa discussão sobre economia, e a discussão de economia ela é totalmente cifrada. Afora os economistas, ninguém mais entende aquelas taxas todas que são colocadas. Mas as pessoas, porque nós somos uns idiotas completos, temos uma relação bovina com o mundo, ficamos ruminando e olhando aquela baboseira incrível, que todos eles estão sempre certos em suas convicções, e não reclamamos disso, e achamos que os textos críticos é que são complexos, os textos filosóficos é que são complexos. Só se entrevista economista e político nesse país. Você não vê um artista sendo entrevistado, por exemplo. E um artista num país como, por exemplo, a Inglaterra é tratado como uma figura proeminente. Claro que os grandes artistas. Ninguém é maluco de destratar. Você não vê um poeta dando uma entrevista, salvo no programa de literatura, que acontece na GNT, se acontece na GNT, estou chutando um genérico. E ele vai acontecer 1 hora por semana. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa cultura? Os artistas entre si não discutem, eu não os vejo. Eu vejo artista frequentando o ateliê de alguns artistas. Mesmo as exposições de artistas são muito pouco frequentadas. Eu sei porque eu estou cansado de quebrar pau em mesa redonda, de fazer um papel como o do Vergara fez, porque a gente tem que gritar de algum modo, porque a situação desse país é muito grave, não há debate, e nós vamos engolindo. Porque você vê as coisas mais terríveis. Eu vejo gente, eu fico olhando isso porque o Holden escreveu, e falando, tá bom, eu só vou falar sobre os trabalhos que eu gosto. E, no geral, eu escrevo sobre os trabalhos que eu gosto. Mas aí você vê um sujeito falando em algum lugar que ele é um grande artista, e ele não é um grande artista, e sendo apoiado por todo um séquito dizendo que ele é um grande artista. E aí eu fico pensando, peraí, onde é que fica o meu dever de esclarecer? É claro que dever de esclarecer, então fica parecendo que eu sou o cara paladino da verdade, que eu a detenho. Não é isso. Esclarecer ao menos o meu ponto de vista, que pode discrepar dessa visão que vai sendo passada como se ela fosse unânime, quando não é. E o que a gente tem no Brasil é uma omissão do ponto de vista da produção cultural. Então, que você tem um nivelamento, o que inclusive é facultado pelo mercado. Eu estou longe de demonizar o mercado é muito importante. Porque a gente precisa trocar os trabalhos por dinheiro para poder sobreviver. E eu acho que todas as pessoas merecem sobreviver. E bem, então o melhor quanto possível. Mas a gente não pode agora ficar assistindo coisas como a SP Arte, Feira de Arte do Rio, e certos trabalhos que não exigiram o trabalho, o tempo, o dispêndio mental, laboral de vocês, e que, no entanto, é tratado com um inflacionamento que está muito além daquilo que ele mereceria. Essa é a minha questão. O mercado está falando muito alto e artistas, críticos, estão falando muito baixo, porque também não querem que eles falem.